convidado do Bate-Papo à Tribuna News é delegado aposentado, foi prefeito por 2 gestões, um defensor do municipalismo, fez parte do primeiro escalão do governo do estado e hoje deputado estadual. Produção, chama o nosso convidado. Deputado estadual Pedro Arley Caravina. Deputado estadual Pedro Arley Caravina. É um prazer ter você aqui no Bate-Papo à Tribuna News. Seja bem-vindo. Cristina, o prazer é meu, poder estar aqui, batendo um papo, falando um pouco de tudo. É um prazer estar aqui com você no Tribuna News. Caravina, vamos começar resgatando um pouquinho da sua história? Vamos lá. Você... antiga, vai dar muito tempo, hein? Resgatar a história inteira. Não, isso aí a gente pula. Essa parte a gente corta. Não, a gente pula. Você nasceu em Presidente Prudente, é isso? Interior de São Paulo. E me conta como que se deu essa história de você, de Presidente Prudente, parar em Bataguaçu, ali exercer o cargo de delegado e ser o prefeito da cidade. Bom, eu sou de Presidente Prudente, né? Família de lá, minha mãe mora lá até hoje. E eu era investigador de polícia, né? Até os 19 anos, trabalhei em várias profissões, fui de vendedor de salgado, fui guarda-mirim, que na época chamava guarda-mirim, as antigas fundações mirim, era guarda-mirim. E depois trabalhei em departamento pessoal e aí entrei na polícia, eu tinha um sonho de ser policial e passei no concurso de investigador de polícia. E todo investigador depois ele quer progredir na carreira policial, então eu queria muito ser delegado. E aí teve um concurso no Mato Grosso do Sul e eu vim fazer esse concurso no ano de 1999 e eu fui aprovado no concurso de delegado. E vim para o Mato Grosso do Sul para exercer a minha profissão de delegado. Fiquei 1 ano aqui em Campo Grande, trabalhei na Delegacia de Roubos e Furtos, no ano de 2000, e pedi, ao final de um período em Campo Grande, menos de 1 ano, eu pedi que eu queria trabalhar em Bataguaçu, a princípio, para ficar mais próximo de Presidente Prudente, da minha mãe, dos meus pais, né? Meu pai faleceu há 3 anos atrás, mas minha mãe mora lá até hoje. E eu vim a pedido e fui exercer a profissão de delegado de polícia em Bataguaçu. E eu sempre tive uma inquietude, Cristina, nessa profissão de delegado, porque o delegado numa cidade pequena, ele não exerce só a parte de segurança pública. Isso eu fazia com muita vontade, com muita determinação, repressão ao crime, fazendo o trabalho, mas eu me envolvia muito com a sociedade e eu comecei a perceber que muitas situações que eu tinha em Bataguaçu não eram situações de criminalidade. Pessoas que acabavam passando a noite na delegacia, se envolvendo em pequenos delitos em razão de dependência química, de alcoolismo. E aí nós começamos a trabalhar nessa área, eu ajudei a criar e trazer para Bataguaçu Alcoólicos Anônimos. E depois juntei com um grupo de amigos, inclusive com o promotor da cidade, o pessoal da loja maçônica auxiliou, o empresário doou uma área, e nós criamos uma associação chamada Associação Amor e Vida, que inclusive funciona até hoje. Hoje é a Igreja Católica que toca lá em Bataguaçu, e nós criamos para tratar dependentes de droga e álcool. Ainda como delegado, eu fui presidente dessa entidade por algum período, minha esposa também foi presidente, e isso acabou levando nós nos envolver mais ainda com a sociedade. Nós começamos a fazer eventos para poder arrecadar recursos para essa entidade. O rodeio da cidade começou com a gente fazendo esse rodeio para poder angariar recursos para o Amor e Vida, e acabou criando uma projeção social, política, e o resultado disso foi a gente sendo eleito prefeito em 2012, né? Aí me afastei da profissão de delegado, fui reeleito em 2016, em 2018 deu o meu tempo de serviço, contando todo o tempo, deu o meu período de aposentadoria, eu me aposentei como delegado e concluí o mandato em 2020, então 2 mandatos de prefeito, aí você sabe um pouco da história, fui presidente da Somasul nesse segundo mandato. E foi isso, a política surgiu daquilo que eu sentia necessidade e entender que eu poderia fazer mais se eu fosse político. E eu estava certo. A política é bem feita, a boa política, a política com sinceridade, com decência, ela tem um poder muito forte de transformar a vida das pessoas. Então eu tenho esse sentimento de dever cumprido e não me arrependo. Deixei a minha profissão, me afastei, a profissão que eu gostava, que eu me preparei, que era o meu sonho de vida, mas porque eu entendi que se eu fosse prefeito eu ia conseguir fazer mais, e eu estava certo, porque a gente conseguiu deixar muitas melhorias para as pessoas. E é muito bom, Cristina, você
fazer o bem. É muito bom quando você vê que aquilo que você está executando está melhorando a vida das pessoas lá na ponta. Então, foi assim a história que me levou até a política. E na SomaSul, você ficou à frente da SomaSul 2 gestões, Dois é mandatos, isso? isso. Eu entrei em 2017, depois fui reeleito e fiquei até comecinho de 21. Foram 2 mandatos, eleição e reeleição. E a SomaSul te projetou bastante politicamente, né, Caravina? A SomaSul, na verdade, é a associação que congrega todos os municípios do estado, né? É a associação dos municípios, Casa dos Prefeitos, mas é uma associação de municípios. E você acaba se envolvendo nas questões municipalistas e acaba tendo esse contato e essa parceria com todos os prefeitos e prefeitas do estado. Então foram 2 mandatos trabalhando muito isso. Nesse período eu também fui membro da CNM, da diretoria da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que trata dos assuntos relacionados aos municípios a nível federal, questão de recursos, questão de fundo de participação de municípios, tudo que envolve os municípios a nível nacional está lá na CNM. E, efetivamente, isso projetou, criou um vínculo de amizade e também de respeito com os municípios. Isso facilitou depois para que a gente saísse candidato a deputado estadual também e pudesse ter apoio em vários municípios. Mas na SomaSul, você teve as gestões foram muito marcantes, né? Foram ações, realizações que ficaram na história da SomaSul, né? A SomaSul, nós tivemos momentos difíceis. Nós tivemos... na verdade, os municípios, você tem no Brasil um pacto federativo, né, a distribuição de recursos do país. O que é o pacto federativo? Tudo que é arrecadado dos impostos são distribuídos em 3 entes federados: municípios, Estado e a União. E a maior fatia fica para a União, para o governo federal, uma parcela para os estados e a minoria fica para os municípios. E é onde as coisas acontecem. Então, a luta constante da SomaSul é sempre melhorar esse pacto federativo, é buscar mais recursos do Fundo de Participação dos Municípios, é tentar fazer com que a União arque com despesas que ela cria, por exemplo, saúde pública, que é tripartite, é responsabilidade do município, do Estado e da União, mas a maior carga acaba ficando com os municípios. Então a gente participou de várias ações importantes, demandas no STF, isso deu uma projeção grande porque o foco era melhorar a vida das pessoas nos municípios. Então a gente trabalhou muito ativamente na SomaSul. E além disso, também as questões locais. A SomaSul, na nossa presidência, cresceu muito, foi toda reformada, ampliada, construímos sala de projetos, construímos sala de atendimento aos consórcios, construímos área de lazer, abrimos espaço para o COSEMES ali dentro, que construiu a sua sede, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Trouxemos o CETRAN, o Conselho de Trânsito, para dentro da SomaSul, dando um prédio para que eles pudessem atender ali. Então, teve muitos avanços no período na SomaSul e isso foi importante também dentro dessa nossa trajetória. E isso resultou num convite para você participar da Secretaria de Infraestrutura do Estado, né? O Reinaldo me ajudou, me projetou na política, né? Quando eu fui candidato a prefeito, lá atrás, ele me apoiou, na época o Valdir Neves também, Marisa Serrano, são pessoas que eu tenho uma gratidão que me projetaram na política. E ao final do meu mandato, o Reinaldo, eu terminei o mandato de prefeito e o mandato na SomaSul, o Reinaldo me convidou para assumir como secretário adjunto de infraestrutura. Quando ele fez a mudança do Eduardo Riedel, hoje nosso governador, que era o secretário de governo, para ir para a Secretaria de Infraestrutura como titular. E eu fui de adjunto para ajudar a tocar o grande pacote de obras do governo presente, que agora no governo Riedel é o MS ativo, mas na época era o governo presente, e tinha um grande desafio. Nós tínhamos obras para ser lançadas e em execução no estado inteiro, tanto obras estaduais de rodovias, restauração de rodovias, implantação de novas rodovias, como obras dos municípios, pavimentação, restauração em municípios, obras civis. Então era um grande pacote de obras que precisava de muita determinação para tocar isso, para que as coisas acontecessem nos municípios. Eu e o Riedel ficamos 1 ano tocando essa Secretaria de Obras, na época era CEINFRA, hoje CEILOG, numa harmonia muito grande. Foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar com um grande gestor, né? O nosso governador é um grande gestor, eu digo até que ele tem uma capacidade acima da média de visão do futuro, de planejamento, e eu ficava mais com a parte de execução também, de tocar as coisas, até porque ele já estava como pré-candidato
a governadora, e aí tinha toda a questão política. Mas nós rodamos bem durante esse um ano. Passado um ano, eu decidi ser candidato a deputado estadual. Me afastei, ele também se afastou, e graças a Deus as duas trajetórias foram vitoriosas, a gente conseguiu os dois se eleger. Você se consagrou como o 7º mais votado, né? Isso, tive 31.952 votos. Fui o 7º mais votado. E o que fez você decidir deixar o mandato para assumir a Secretaria de Governo, de Gestão, né? Quando eu fiz a pré-campanha e a campanha, Cristina, quando eu andei pelos municípios, eu sempre dizia que eu queria exercer o meu papel de deputado, que é legislar, que é apresentar leis que melhorem a vida das pessoas, alterar leis, também fiscalizar as ações executivas, mas principalmente que eu queria auxiliar o futuro governador, e eu acreditava muito na eleição e na vitória do Eduardo Rídio, que eu queria muito ajudar ele a fazer política pública, a fazer entrega para as pessoas, em todas as áreas, na área de assistência social, de educação, de saúde. Então, sempre foi o meu desejo. Quando eu recebi o convite para ser secretário de Governo de Gestão Estratégica, eu percebi a possibilidade de, junto com o governador, e aí foi um convite que ele fez para que eu ajudasse ele a tocar o governo. A Segov é a secretaria que faz a interlocução com as demais secretarias e é responsável pelo ritmo do governo. Então, eu vi a possibilidade de, dentro da Segov, fazer essas entregas. Mesmo que não diretamente, porque você tem as secretarias finalísticas, né? As secretarias que promovem as entregas, mas que eu ajudasse o governador e o governo a fazer essas entregas. Sabia também que era um momento de dificuldade, que ia ter muito pulso, uma gestão de responsabilidade, era uma mudança, mesmo sendo um governo de sucessão, o governador Reinaldo elegeu seu sucessor, mas era um novo governo, de uma régua mais alta, de uma cobrança maior, de um governador mais técnico, e teria que ter ações enérgicas, uma nova montagem de governo, uma nova montagem de equipe, e como foi, né? Exoneração de todos os servidores, novas nomeações, montagem de equipe novamente, organização, planejamento dos gastos públicos, segurar um pouco os gastos do primeiro ano para planejar para os demais anos. Então, eu vi na Secretaria de Governo um grande desafio de fazer política pública, de fazer entregas para a população. E isso me levou a deixar momentaneamente um sonho de ser deputado e assumir a Secretaria de Governo. A sua secretaria foi a primeira a assinar o contrato de gestão, né? Fala, assim, de forma didática, o que se trata esse contrato de gestão e como você viu isso na prática? Mais que isso, a Segov, na verdade, ela é a guardiã do contrato de gestão. O contrato de gestão ele é elaborado dentro da Secretaria Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo, que hoje quem coordena, o secretário executivo é o Tâner Nogueira. Então, o contrato de gestão ele é criado ali e a Segov é a guardiã, é ela que acompanha a execução desse contrato de gestão. O que é o contrato de gestão? O governador tem um plano de governo. Quando ele se elege, ele botou lá e elencou todas as prioridades, o que ele pretende fazer nos 4 anos de mandato dele. Esses 4 anos são divididos em ações que acontecem ano a ano. O contrato de gestão é você trazer aquilo que está projetado no plano de governo para o papel. Você cria um contrato onde os secretários assumem a responsabilidade que eles vão executar aquilo que eles estão se propondo. Claro que cada secretário tem a liberdade de colocar aquilo que ele vai executar dentro daquilo que está previsto no plano, o que ele vai executar no ano. E o papel da Segov é acompanhar e cobrar essa execução. Tem relatórios bimestrais, tem reuniões e vai seguindo a execução. Então, por exemplo, vou colocar algo que era da própria Segov, que estava no contrato de gestão. Nós tínhamos até o final do ano para implantar a questão da fibra ótica, aquela PPP que foi feito com a empresa Sonda, de levar fibra ótica, fibra de internet para todos os municípios. Então havia uma projeção no ano de 2023 que até dezembro Campo Grande já tivesse com esse cabo instalado em todas as regiões, caminhado para os prédios públicos em Campo Grande. Então, isso é uma meta que estava no contrato de gestão. Então, isso aí acompanhando. Eu estou falando uma da Segov, mas cada secretaria tinha suas metas, né? E o papel da Segov é acompanhar o cumprimento desse contrato. Então, é uma ferramenta incrível que você tem o controle daquilo que está executado. Isso muito de forma digital, né? Então, a Secretaria Executiva de Municipalismo e Gestão Estratégica, ela vai informando. E aí eu fazia reuniões, né, com as equipes das secretarias. Olha, hoje
100%, nós estamos no quarto mês, até agora foi 30%. Então tem que acelerar a entrega para que chegasse no final do ano, as secretarias apresentassem o máximo possível de alcance. Então, alguns terminavam com 92%, 93%. Eu lembro que no final do primeiro ano passou de 90% a execução das metas de todas as secretarias. Então, esse era o papel da Segov e esse é o trabalho do contrato de gestão. É levar para o papel o que você vai executar e que vai ser... O que é essas metas? Essas metas são políticas públicas que vão ser entregues na ponta para as pessoas. Foi uma inovação desse governo? Não. O contrato de gestão foi do governo Reinaldo, tocado pelo Riedel. Né? O Riedel era o secretário de governo e que tocava o contrato de gestão. Eu assumi e passei a tocar. E o que fez você retornar à Assembleia Legislativa? A Secretaria de Governo é uma secretaria que ela toma muito tempo, você é uma dedicação exclusiva. Como eu disse para você, a Secretaria de Governo é aquela que ajuda a tocar o governo. O governador, nesse ano agora, também tem que fazer mais política. Ele vai ter eleições nos municípios, ele vai ter que apoiar os candidatos. E, da mesma forma, eu, como deputado, eu tenho os compromissos daquelas pessoas que ajudaram a me eleger. Eu tenho vários parceiros que me ajudaram a eleger, que agora são candidatos a prefeito, a vice-prefeito, a vereadores. Então, a volta foi um pedido que eu fiz para o governador de voltar para a Assembleia para poder exercer, lógico, a minha função para a qual eu fui eleito, né, mas também poder fazer esse trabalho de parceria com as pessoas que me ajudaram a eleger. Então, a política, um ano eleitoral, um ano que vai exigir a presença do deputado Caravina nos municípios. É o que está acontecendo, você deve estar acompanhando, a gente está indo muito nos municípios, conversando e aproveitando também para trazer demandas, tratar de emendas parlamentares, mas principalmente é o ano da política. Então, eu vi a necessidade, estando no primeiro mandato de deputado, poder participar dessa articulação política em todos os municípios do estado. Foi esse o pedido que eu fiz para o governador de retornar para a Assembleia. E quais são as prioridades do seu mandato? Eu, na Assembleia, eu quis, de imediato, participar de algumas comissões importantes. Eu fui para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde o meu antecessor, o meu suplente que estava na CCJ era o João César, então eu assumi a CCJ, que é a comissão mais importante da casa, que é onde nascem os projetos. Então, essa eu também gostei de pedir para que permanecesse na CCJ. Mas eu pedi para participar da Comissão de Segurança, né? Porque eu sou delegado de polícia aposentado, então hoje eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança, para poder trabalhar a questão da segurança no Estado, não só a segurança do cidadão, mas também trabalhar a melhoria das condições de trabalho dos agentes de segurança, quer sejam da Polícia Civil, investigadores, escrivães, delegados, peritos, papiloscopistas, quer seja dos policiais militares, bombeiros, agentes penitenciários. Então, eu estou participando da Comissão de Segurança. O municipalismo, nós criamos a Frente Parlamentar Municipalista para poder, sim, me envolver a Assembleia Legislativa no municipalismo, acompanhar as ações do Executivo, mas principalmente buscar dos municípios as prioridades, o que eles querem que a Assembleia possa auxiliar para melhorar as condições dos municípios. E eu pedi também para participar, e hoje também sou vice-presidente da Comissão de Saúde, porque enquanto secretário de governo, nós estávamos tratando de um assunto muito importante e agora na Comissão de Saúde nós estamos continuando com esse projeto, que é a questão da judicialização da saúde. Nós temos uma meta, nós precisamos diminuir essa judicialização. Hoje o Estado gasta mais de 100 milhões por ano com processos judiciais de entrega de medicamentos, de cirurgias, e eu entendo que se o Estado se organizar numa parceria com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Defensoria Pública, a gente consegue atender essas demandas antes dela virar processo judicial. E é esse o foco que a gente está tendo agora na Comissão de Saúde. Inclusive, a Assembleia vai participar do Comitê de Saúde, que é um comitê coordenado pelo Tribunal de Justiça, pelo desembargador Nélio, com quem eu já me reuni com a PGE, com a Defensoria, nós estamos estruturando junto ao governo do Estado. O governador pediu que, mesmo eu saindo da Segov, que eu continuasse tocando esse assunto, que para ele é fundamental, né? E aí nós estamos organizando esse setor lá na SES, numa reunião com o secretário Maurício, para que, junto com a Defensoria, a gente evite. Como é que vai funcionar isso na prática? Antes do cidadão, quando o cidadão procura o defensor público, às vezes o advogado particular, mas 98% das ações quem promove é a Defensoria, o defensor poder ter um canal de encaminhamento digital, uma plataforma, para que antes disso virar uma demanda judicial, o Estado possa oportunizar o atendimento, a cirurgia, o medicamento,
Porque hoje você gasta 100 milhões, você acaba contratando cirurgia fora do estado, o dinheiro vai para fora, muito mais caro, tem honorários, tem custas processuais, tem o tempo, o cidadão demora para ser atendido e quando é atendido, quando consegue, quando não se perde no meio do caminho, ele acaba ainda descontente com o estado porque ele precisou perder esse tempo todo, envolver a justiça para conseguir um direito dele, que seria o direito natural da saúde, que é um direito constitucional. Então, eu estou muito focado nessa questão da Comissão de Saúde. Então, são as áreas prioritárias que nós estamos trabalhando. Caravina, agora eu te convido para participar do primeiro quadro do programa, Giro nas Redes. Gostaria de fazer uma proposta para você. Vamos comprar em sociedade uma terra para a gente salvar aqueles Guarani que vivem ali perto de Dourado, na beira da estrada fazendo fome. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou pela primeira vez desde um encontro que deu o que falar na semana passada com o presidente Lula. Era para tratar do acordo para a construção do túnel Santos-Guarujá, mas acabou se transformando numa aproximação entre os dois, aproximação recheada de sorrisos e abraços. Você lembra muito? A cerimônia causou muita repercussão pelo gesto amigável do governador Tarcísio com o presidente Lula. Não bateu arrependimento nenhum. É um evento institucional, né? Então, eu entendo que a partir do momento que a gente vai realizar um projeto tão emblemático em parceria, e, de novo, se não houvesse essa parceria, esse projeto não sairia do papel. Isso é cristalino. Então, essa parceria que vai viabilizar esse projeto e vai fazer esse projeto ser bem sucedido. O interesse do cidadão de São Paulo, o interesse do cidadão da Baixada Santista está acima de qualquer coisa, acima da diferença política. Somos adversários, não podemos ser inimigos. Então, quando a gente fala de maturidade política, é um pouco disso, né? De deixar para trás aquela história de que você é aliado político, então tá, você tem tudo. Né? Você é adversário, esquece, você não vai ter nada. Isso não existe, gente. Essa política é a velha política. Né? Não podemos mais admitir esse tipo de coisa, porque foi muito penoso conquistar essa maturidade política. E isso vai contaminando, no bom sentido, o pensamento dos gestores, de uma maneira geral. Né? E a gente tem que avançar para isso. Eu sinto pena que o Brasil talvez não tenha encontrado essa maturidade política. O país está dividido já desde lá de trás, ou é A ou é B, e uma guerra, né, posta e exposta em torno da falta de objetivo. Nós não estamos discutindo aqui, né, quem é mais isso ou mais aquilo, nós estamos discutindo política pública. Concordo plenamente, né? Dois grandes estadistas, Eduardo Riedel e Tarcísio de Freitas. Na verdade, lógico, adversários políticos, ideologias políticas do período eleitoral, elas vão acontecer e agora o adversário político não tem que ser inimigo do seu adversário. E você, efetivamente, isso que o governador Eduardo Riedel disse e o Tarcísio, são projetos em conjuntos. A população não quer saber de quem é a obrigação e se A ou B são adversários políticos. Ela quer o resultado na ponta. Então, passado o período eleitoral, aqueles que foram escolhidos democraticamente para a população têm que se unir para que as coisas aconteçam, né? Essa polarização não é bom e não está sendo bom para o Brasil, né? Você pode ter as suas preferências e deve ter, e a política é assim, mas na hora que os objetivos têm que ser alcançados com a parceria de todos, né? Então, concordo plenamente com o Tarcísio e com o Eduardo Riedel. E a relação institucional tem que ser preservada, né? Tem que sobrepor as questões políticas, né? Ali você está falando do Estado, de dois estados, Mato Grosso do Sul, São Paulo e da União, que precisam trabalhar em conjunto para que as coisas aconteçam para a população que mora nos estados. Então, os dois estão bem corretos nesse posicionamento. Próximo giro. São comitivas de quase todas as cidades de Mato Grosso do Sul que vieram a Campo Grande nesta segunda-feira para acompanhar o lançamento do programa MS Ativo Municipalismo, voltado às parcerias com 79 municípios em 4 áreas: saúde, educação, assistência social e principalmente infraestrutura. Eu participei diretamente da construção desse novo municipalismo. Qual que é a ideia dele, Cristina?
O municipalismo sempre foi a grande vertente do governo, foi implantado no governo Reinaldo Azambuja. Eu fui prefeito em outros mandatos e não era assim. Os prefeitos não tinham esse apoio forte do Estado, como aconteceu no governador Reinaldo, quando ele implantou o governo presente. Só que o governo presente ele era totalmente voltado à infraestrutura, importantíssimo. Isso continuou agora no governo Riedel. Então, no ano de 2023, nós trabalhamos esse novo municipalismo e ele só não foi lançado em 2023 porque nós estávamos aguardando a reuniões com todos os prefeitos, que foi feito pelo governador, com a presença, inclusive, dos parlamentares, principalmente aqueles que têm mais referência com algum município, com os prefeitos, vereadores, ouvindo as demandas, principalmente na área de infraestrutura. Então, a primeira fase do projeto é a infraestrutura, pavimentação. O governador tem um projeto audacioso de auxiliar os municípios a obter 100% de pavimentação em todos os municípios do estado. Então, o foco principal é a pavimentação de vias urbanas, mas também recapeamento, obras civis também. Essa é a primeira fase. Mas o MS Ativo, que é o novo modelo de municipalismo, ele vai mais além do que a infraestrutura. Ele elencou algumas ações, alguns eixos importantes do plano de governo do governador Riedel, que é a educação, que é o número 1 dele, é a saúde, né, e a inclusão social, a assistência social. O que tem de diferencial? Além de fazer os investimentos na infraestrutura, que foi essa primeira fase, agora o governo vai fazer investimentos na área de educação, por exemplo. Após detectar indicadores, e aí vem a grande diferencial, o governo, através de uma parceria, inclusive com um trabalho com o SEBRAE, ele levanta os indicadores, o que é a dificuldade maior da educação daquele município. O governo vai fazer investimentos, seja na área de tecnologia, lousa digital, robótica, matemática, principalmente matemática, que é um eixo que todos os municípios têm dificuldade. Então o Estado investe nessa área e a cobrança, a parceria com o município, e aí vem a adesão que os municípios foram convidados a fazer, vem a contrapartida do município, que não é em dinheiro, mas é em melhoria desses indicadores. Qual que é o resultado disso? O governo detecta, investe, o município faz a parte dele e melhora esses indicadores. Por exemplo, quarto ano tem uma dificuldade grande na matemática, o ensino fundamental ou na pré-infância. Você vai fazer os investimentos, levantar esse indicador, fazer os investimentos e vai melhorar o indicador. Então vai melhorar a educação na ponta dos municípios. Saúde, atenção primária, que é a obrigação dos municípios, que é a melhoria do atendimento dos pós-saúde. Suponhamos que se detecte lá, olha, a questão da hipertensão em determinado município. O Estado vai, levanta esse indicador negativo, faz o investimento, aporta recursos, melhora com equipamentos e aí cobra do município a melhoria desse indicador. O município vai trabalhar em cima daquilo que está sendo o problema que está gerando esse indicador negativo. Assistência social, até foi apresentada uma proposta, o CRAS Volante. Nós temos muitas pessoas que estão em locais ribeirinhos, que estão em locais de assentamentos rurais, aldeias indígenas, que não têm acesso à assistência social, que está excluído e às vezes não está nem beneficiado de nenhum programa social. Então, através do CRAS Volante, são vans equipadas, o Estado coloca investimento, busca e melhora esses indicadores de atendimento das pessoas na área social também. Então, esse é o grande diferencial do MS Ativo. Ele continua a área de infraestrutura, né, os prefeitos apresentaram as demandas, mas ele avança também na educação, na saúde e na assistência social. Próximo giro. Isso é um problema que precisa ser resolvido. Campo Grande perde investimento na cidade, perde investimento em infraestrutura. E de que tempo para cá nós entendemos que houve uma contribuição mais negativa? Desde o início do governo do PSDB. Lá atrás, no governo do ex-governador Reinaldo Azambuja, começou a diminuição, né, na distribuição desses impostos para Campo Grande. Nessa divisão de Estado e capital, a oposição do ex-prefeito e do ex-governador trouxe prejuízo para as pessoas na cidade. E isso é fato. Quem perdeu foram os campograndenses. Eu acho que ela está falando, não concordo com que a responsabilidade é do ex-governador. Eu acho que ela deve estar falando da alteração do índice de CMS, que o índice de CMS da capital perdeu percentual. Mas isso aí é um índice técnico. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é uma fatia de um bolo que é dividido entre todos os municípios. Esse bolo, essa fatia, esse percentual, vai da atividade econômica do município.
vai da arrecadação dele. Então, esses fatores eles influenciam no percentual. Todo ano, o governo publica os índices de ICMS para todos os municípios. Então, Campo Grande teve perda, mas porque houve perda nessa movimentação econômica dele. Então, é uma roda. Se o município não está bem economicamente, ele também vai acabar perdendo receita. Isso vai dificultar ainda mais. Acho que é isso que ela falou, mas não concordo com relação que o governo do Estado, o governador, tanto o Reinaldo como o governador Eduardo Riedel, que deixou de investir ou deixou de dar atenção aos municípios. O municipalismo envolve os 79 municípios. Tem muita coisa acontecendo em Campo Grande e ainda está por acontecer, que é investimento do governo do Estado. Né? Você pode ver pavimentação em bairros, restauração, acessos a bairros importantes aí, que são obras emblemáticas que estão acontecendo nas Moreninhas e vários outros locais que são parcerias com o governo do Estado. Então, entendo que em Campo Grande houve uma perda de ICMS, sim, mas isso é fruto da própria ação da própria capital. Então, para o leigo que está assistindo, passou a imagem assim, que o ex-governador foi culpado de começar a se complicar financeiramente. Eu não concordo com isso. Eu acho que Campo Grande tem as suas próprias dificuldades. Teve problema de gestão, tem problema... precisa de uma atenção mais especial para poder recuperar o seu potencial. É uma grande cidade, tem grande potencial, mas ainda precisa se organizar nos eixos aí. Não dá para jogar a responsabilidade para o governo do Estado. Será que isso não é uma sinalização do tipo de discurso de campanha ou você não acredita? É que chegando o período eleitoral, né, tem candidaturas opostas, então acaba tendo essa questão de responsabilidades. Mas eu acho que tem que se aprofundar mais no que precisa ser feito. Acho que agora é o momento, né, sem entrar na questão política, mas eu acho que é o momento dos pré-candidatos, são vários, adentrar mais nas questões de Campo Grande e apresentar para a população soluções, ideias de soluções, de melhorias. Acho que é isso que o eleitor vai querer ouvir agora em 2024. O que o candidato, o pré-candidato, depois vai se transformar em candidato, tem a oferecer e qual a visão dele da política de resultado. Acho que nós precisamos focar, eu sempre trabalhei dessa forma como fui prefeito e penso que essa é a melhor solução para melhorar a vida das pessoas. É trabalhar a política de resultado, de entrega, sair um pouco do campo do atender a todos e ver o que pode ser feito que vai melhorar a vida das pessoas na ponta. Está faltando isso agora. É isso que o cidadão espera dos pré-candidatos agora nessa eleição. Esse quadro, Caravina, eu vou ler as manchetes e você entra comentando em seguida. Após críticas, Vai nega ataque ou provocação a policiais em desfile no Carnaval. Eu inclusive comentei sobre esse assunto. Acho uma manifestação totalmente desnecessária. Acho sim uma apologia ruim, né? Você colocar a polícia, endemonizar a polícia. O Carnaval é a maior festa popular do Brasil e você assiste desde crianças, adolescentes, e uma criança que está em formação de opinião, ela vai ver essa imagem e trazer na cabeça dela que a polícia é a figura do demônio, vai demonizar os policiais. Isso vai criar uma cultura de raiva, de ódio e de aversão à polícia no futuro. Então, Vai pode negar, mas eles foram muito infelizes nesse tema e nesse desfile, na minha opinião. Você apresentou uma moção de... Sim, assinei junto, acho que não lembro se foi isso, a moção de repúdio. Isso. Próximo. Em entrevista, a Kira volta a tratar parque aquático com desdenho e população não perdoa. Nunca vi tanta besteira. Olha, seria até, vamos dizer assim, eu seria suspeito de falar, porque é a cidade que eu administrei e esse parque foi idealizado na minha gestão. Infelizmente, Cristina, eu não consegui terminar fiz muitas obras lá, algumas eu não consegui terminar, estavam programadas para ser concluídas no ano de 2020, aí veio a pandemia, e aí faltou, você lembra, faltava insumo, os funcionários pegavam período de licença por conta da Covid e não tinha condições de terminar, mas eu deixei esse parque com 88% pronto e com recurso depositado em conta para ser terminado com a empresa em andamento, a MS Engenharia.
prefeito assumiu, talvez com um pensamento da política antiga ainda, de não terminar as obras que vêm do antecessor, diferente do que nós fizemos aqui no governo, que terminamos o Bioparque Pantanal, que começou na gestão do ex-governador André Putinelli. Ele não quis terminar, depois colocou desculpa que precisava fazer uma auditoria. E ficou muitos anos parado, Não, né? todos, agora que voltou para concluir, só que houve depredação, furto de bombas, furto de fios, o prejuízo hoje, uma obra que faltava 1 milhão para ser terminado, hoje a nova licitação foi 2.600.000 e parece que vai ter que colocar mais 1 milhão para terminar. Então, um prejuízo muito grande. O Tribunal de Contas determinou que era para continuar, ele contratou um outro projeto, um outro laudo de engenharia para protelar. Até hoje eu não entendi o porquê de não dar continuidade, de não concluir. Não foi só essa obra, não. Teve outras que estavam com dinheiro em conta, depositado Parece na que o novo conta. prédio da prefeitura... Prefeitura ele acabou terminando depois de muita pressão da população, muita pressão do Ministério Público. Mas assim, não sei se termina esse ano. Se Deus quiser, o próximo prefeito ou prefeita vai concluir essa obra, porque é uma obra... Bataguaçu não tem nenhuma área de lazer. Foi feito esse parque aquático às margens do córrego Iguaçu, uma região ao lado do Parque da Juventude. É muito esperado, é muito parecido com... Inclusive, ele está sofrendo pressão, Sim, né? muito Popular, né? É muito parecido com o parque aquático que tem em Fátima do Sul, que vive lotado. Então, a expectativa é que conclua para a população poder usufruir dessa obra importante. Prefeito de Bataguaçu, Akira Otsubo, é avaliado como ruim ou péssima para 82% da população. Essa é uma pesquisa da RANC. Eu acho que é fruto disso aí. Quando as obras públicas, principalmente isso, mas também tem algumas falhas na saúde, também atendimento, mas eu digo assim, obras públicas não são dos gestores que iniciaram ela ou que concluíram ela. As obras públicas são para atender a população. Quando você deixa a população desejando a conclusão dessas obras, as coisas acontecerem, você avaliar. Isso é transferido para a sua avaliação. Acho que o que está acontecendo com o prefeito é fruto dessa falta de comprometimento em concluir e fazer o atendimento que a população merece. O que você atribui à eleição dele? Um político experiente, 7 mandatos de deputado estadual, né? Foi meu vice-prefeito. Você teve um alto índice de avaliação, né? Eu terminei com 93% de aprovação, teve pesquisa que deu até 96%, mas ele tinha sido vice-prefeito também, né? E a população entendeu que ele seria o melhor para a continuidade. E a eleição foi bem apertada, foi 250 votos de diferença numa campanha mano a mano. Então, se você dividir isso pela metade, são 130 votos, decidiu a eleição. E a população escolheu, entendendo que pela experiência de 7 mandatos seria a melhor opção. E acabou não acontecendo. Quest, 31% disseram ter recebido alguma notícia falsa sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Isso é um absurdo, né, Cristina? Num momento tão difícil de sofrimento da população, primeiro, é um absurdo você politizar esse assunto. E, infelizmente, politizam com essas fake news, que alguém não... tal governo não está atendendo, que está tendo informações fakes. E não é só nesse caso do Rio Grande do Sul, esse é um dos casos, mas o fake news está presente. Nós vamos tentar se acostumar com essas fake news em tudo aquilo que acontece no Brasil. E você vai ver como é que vai ser essas eleições. A cada eleição, a quantidade de fake news aumenta ainda, induzindo as pessoas ao erro, né? E isso tem acontecido. Eu mesmo recebi notícias que depois você vai lá e verifica que são falsas. Então, o que a gente pode dizer para a população? Utilizar aí os mecanismos que nós temos hoje de verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa antes de repassar. Isso causa um prejuízo muito grande, porque quando você passa uma notícia falsa, você pode estar destruindo a imagem de uma pessoa que poderia ser importante. Eu estou dizendo até na questão política, que poderia ser uma grande liderança que podia ajudar a população e acaba criando situações constrangedoras e queimando essa pessoa através de informações falsas. Então, assim, que eu posso pedir numa situação dessa e comentar é que a gente procure verificar antes de passar essas informações e criar esses fake news que acabam causando destruição. Você acredita que nas eleições deste ano os municípios podem sofrer esse tipo de influência? As pessoas podem sofrer? Sim, e nós temos que pensar agora que a inteligência artificial agora está criando fake news quase perfeitas, né? Você hoje consegue fazer imagem e fala de uma pessoa por inteligência artificial.
Então, você imagina a influência que a internet tem hoje na vida das pessoas, a possibilidade Grupos de você... do WhatsApp, exatamente, de repente você perdeu a oportunidade de ter um bom gestor no município por ser vítima de uma fake news. Então, nós vamos ter que estar muito atento, não tem muito o que se fazer, porque por mais que... Você também não pode ter que tomar muito cuidado com a regulação, porque se você regula muito também, você pode também tirar a liberdade de expressão. Então, é um campo muito difícil. Eu acho que quem pode combater fake news são nós mesmos, as pessoas. A Justiça Eleitoral, você acha que vai tentar poder fazer, mas é muito difícil, né, Cristina? Eu acho que a forma de combater é você checar. Antes de você, quando você recebeu a informação relativa a alguma pessoa, algum fato, procurar checar se aquilo efetivamente aconteceu. Mas a verdade, mesmo que depois se desminta, isso já causou prejuízo. É um estrago. Já causou, porque já sempre foi, vai ter alguém dizer, será que não era mesmo? É complicado. O governo acrescenta isenção e prorroga pacote de 62 benefícios fiscais e IMS. Qual que é o segredo? Eu estava presente nesse evento. Seria o grande, eu acho que o grande parabéns que eu dou ao governo do Estado. O governo do Estado, o governador Eduardo Riedel, vem fazendo investimentos, mas da mesma forma, quando ele tem a oportunidade de reduzir impostos, de zerar impostos, de manter os nossos setores competitivos, ele faz. Então, é o equilíbrio, você encontrar equilíbrio em ter receita, mas também ter as condições também de dar tranquilidade para que os setores possam ser competitivos e, dessa forma, gerar mais receita. Então, esse equilíbrio é o grande trabalho feito pelo governador Eduardo Riedel. Ele tem conseguido manter o caixa equilibrado, tem conseguido fazer investimentos, mas também não abre mão de poder isentar, diminuir impostos daqueles setores que ele entende que precisam desse incentivo. Então, está de parabéns, nosso governador. Tira o chapéu? Tem que tirar o chapéu, né? O cara é quase que um gênio aí, né? Hoje um grande líder mundial, inovador. Tira o chapéu. Para quem você tira o chapéu? Elon Musk? Isso! Sim, Elon Musk. Vamos pro próximo. Tira o chapéu? Não, esse não tiro, não. Coloca o chapéu nele. Mas para quem você não tira o chapéu? Eu não tiro o chapéu para o Aquino Tsubo. Acho que ele deixa a desejar na gestão do município. Então, para ele eu não tiro o chapéu. Próximo chapéu. Gerson Claro. Tira o chapéu. O presidente Gerson Claro vem conduzindo a Assembleia Legislativa com sabedoria, com habilidade. Não é fácil você ser presidente de uma Assembleia Legislativa com 24 deputados de partidos diferentes, de ideais diferentes, e você ter habilidade para conduzir tanto as questões que chegam até aquela casa, os debates, os projetos de lei. Então, tira o chapéu para o presidente Gerson Claro. Tira o chapéu? Não tiro o chapéu. Acho que ainda tem... não digo que não tem as suas qualidades, tal, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser melhorada na gestão municipal. Não tiro o chapéu para a prefeita Adriana Lopes. Último chapéu. Tiro o chapéu. Agora sim. Sim, tiro o chapéu para o governador Eduardo Riedel. Muito preparado, a prova disso são os números da administração dele, vem fazendo um trabalho no governo de forma habilidosa, né? Sabendo cobrar o seu secretariado, sabendo conduzir o Estado com números aí, o Estado que cresce o dobro do crescimento a nível nacional, com índices importantes no pleno emprego. Então, está botando o Estado num patamar diferenciado. Hoje, essa semana, lá em Nova York, apresentando o Estado no MS Day, né? Apresentando as potencialidades, trazendo investimento privado para o Estado. Então, vem fazendo uma gestão de qualidade demonstrada nos números da aprovação do seu mandato. Caravina, muito obrigada por ter reservado um tempo para bater um papo com a gente e abro espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Cristina. É importante a gente ter esse bate-papo, falar um pouco sobre tudo, né? Falar sobre a política, falar sobre a história da gente. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa e colocar à disposição. Nós estamos à disposição na Assembleia Legislativa, à disposição da população sul-mato-grossense. Fomos eleitos para isso, para trabalhar em favor da população. E toda vez que me convidar, a gente vai estar aqui participando do teu bate-papo do Tribuna News.
Muito obrigada a você que acompanhou o Bate-Papo à Tribuna News. E você pode escolher o nosso próximo convidado. É isso mesmo. Marque nos comentários quem você quer ver aqui no Bate-Papo à Tribuna News. Curta, siga, compartilhe as nossas redes sociais. Até o próximo programa.